Olá, pessoal, boa noite. Sou professora Érica Rodrigues. Eu e professora Thalita estamos com esse grande projeto, né, de montar o nosso curso, a Prova Mais Saúde, certo, pessoal? E aí, como bonificações, né, de início, de abertura, hoje é a nossa primeira aula do A Prova Mais Saúde, a gente resolveu fazer aulas gratuitas, bisurada para vocês, para esse edital que já está em curso, que é o edital de Beberibe. Já entrou a aluna nossa aqui, né, e ela fala uma coisa interessante, falou que o nosso material, ele é resumido, mas direto ao ponto, que isso já ajuda a desenvolver o aprendizado de vocês, né? E é isso que vocês precisam nessa reta final, né? Não adianta vocês estarem pegando, vocês precisam percorrer a lei seca, mas precisam entender como as bancas gostam de cobrar nas provas, e principalmente a Consulpan, que é as bancas que está pegando todos os concursos, né? Mas a gente faz de forma bem direta ao ponto para que vocês consigam aprender, né? E conseguir gabaritar a legislação do SUS, certo? Eu vou lecionar para vocês legislação do SUS até a reta final de Beberibe. Professora Thalita vai fazer específica de enfermagem. E aí a gente vai fazer esses encontros semanais, certo? De mais ou menos uma hora e meia, vai depender da nossa interação aqui, tá? E aí, como foi preparado, tá, o material de hoje, para quem não me conhece, tá certo? Aqui tem uma foto minha, eu sou enfermeira de formação, mas não atuo mais na área, né? Sou mestre em saúde coletiva pela Universidade Estadual do Ceará, sou professora de concurso público e atualmente eu coordeno o Centro de Estudos do Hospital Regional do Vale do Jaguaribe, que fica aqui na região de saúde do Vale, Limoeiro do Norte. E aí eu tenho uma grande trajetória em concurso, já fui concurseira como vocês, já fui aprovada na EBSER, já fui aprovada em 2 residências em primeiro lugar, fui aprovada no mestrado em primeiro lugar, também já fui aprovada na seleção pública da Prefeitura de Fortaleza, concurso do Eusébio, Centec eu pedi exoneração para poder seguir na minha carreira de mestre, fazer residência, né? Fazer carreira. Às vezes também existe essa mudança de percepção, né? A gente começa uma carreira, mas a gente quer progressão, né? E aí foi quando eu resolvi pedir exoneração do Centec e fazer residência em saúde. Fiz 2 residências em saúde coletiva e também UTI neonatal, que inclusive é uma das residências mais difíceis do Brasil, que é a residência da ESP, né, que não era enária, né, então era uma residência muito difícil. E a gente também está com esses planos de fazer aula para vocês, para quem quer fazer residência em saúde, certo? E aí hoje, pessoal, a gente vai tratar da nossa Lei Orgânica da Saúde, que é a nossa Lei 8080 de 1990. Mas antes de entrar na nossa Lei Orgânica de Saúde, vou fazer só uma breve revisão, certo? A gente tem a história de saúde no Brasil, tá? A história de saúde no Brasil, ela fala que antes da nossa Constituição Federal, tá certo? Antes da nossa Constituição Federal de 1988, só tinha direito à saúde quem contribuía, né? Quem contribuía. Tinha as CAPs, tá certo? Os IAPs, o INPS, o INAMPS, inclusive, prédios do INAMPS foi cedido para o Sistema Único de Saúde, e um deles é o HGF, o Hospital do Coração de Messejana, quando foi, né, quando a nossa Constituição Federal, ela foi criada, né? E aí, na nossa Constituição Federal, pessoal, para quem quiser dar uma olhada na lei seca, vale a pena, certo? No seu artigo 194, ela fala da Seguridade Social, que aí dentro da Seguridade Social diz do que as pessoas têm direito, né? Ele fala da saúde, da assistência social e da previdência social. E aí a saúde, ela é gratuita, né? A assistência tem as pessoas, o perfil de pessoas que vai ter direito à assistência social. E aí a gente lembra daquele princípio da equidade, que a gente vai dar mais a quem precisa mais, certo? Então, quem criou o Sistema Único de Saúde, e aqui já começa a dica de prova, não está no slide de vocês, tá certo? Já começa a dica de prova.
Quem cria o Sistema Único de Saúde, quem cria o SUS, certo, pessoal? É a nossa Constituição Federal. A nossa Constituição Federal, ela cria o Sistema Único de Saúde, certo, pessoal? Ela cria o Sistema Único de Saúde, ok? Tudo bem? Se quiser colocar um joinha, pode colocar que a professora vai receber, tá? Então, a criação do SUS foi na Constituição Federal de 1988, no seu artigo 196, tá? Que ele diz que a saúde é um direito de todos e dever do Estado, certo? Então, aquela velha frase que a saúde é um direito de todos e dever do Estado vem da Constituição Federal de 1988, certo? No seu artigo 196. E aí, após isso, né, em 1990, a gente vem com a nossa primeira Lei Orgânica da Saúde, certo? Eu vou apagar aqui para vocês, tá? Para ficar melhor de escrever. E aí, a nossa primeira Lei Orgânica da Saúde foi a Lei 8080, certo? E esta lei, ela regulamenta o Sistema Único de Saúde, certo? Além desta, a gente também tem a Lei 8.142, que a gente vai fazer em outro momento, certo? Na nossa próxima aula, a gente vai tratar a Lei 8.142 e mais alguns pontos que a gente vai entender como é a participação da comunidade dentro do Sistema Único de Saúde. Dentro da Lei 8080, tinha os artigos que tratavam como ia ser a participação da comunidade. Porém, o presidente da República, na época, tirou, né, esses artigos, mas meses depois foi criada a nossa segunda Lei Orgânica da Saúde, que trata sobre as transferências intergovernamentais, ou seja, as transferências financeiras, e também a participação da comunidade do Sistema Único de Saúde. Certo? Então, bora lá. Eu fiz o material de vocês em forma de tabela, como disse, é reta final, né? Então o material tem que estar bisurado, tá certo? Para vocês conseguirem revisar esse material. Eu vou dar um zoom, tá? Para ficar melhor aqui da gente enxergar. A idade chega, né, pessoal? Então a gente tem que ter a dificuldade de enxergar, né? E aí, pessoal, dentro dessa tabela, tá certo? Eu tratei para vocês, que é uma coisa que sempre fica confuso para o aluno. O que é objetivo, o que é campo de atuação e o que é princípios e diretrizes dentro do Sistema Único de Saúde. Certo? Para vocês não confundirem. Por quê? Porque a Consulpan, o que é que ela faz? Ela bota uma questão pedindo um objetivo e bota princípio, ou botando campo de atuação. E aí o aluno lê pensando que está tudo certo e faz aquela salada. Certo? A gente começa falando o que é o SUS, né, que aqui ele fala dentro da nossa Lei 8080, que é o artigo 4, que ele diz que o SUS é um conjunto de ações e serviços, tá, prestado por órgãos e instituições públicas, federais, estaduais e municipais, com administração direta ou indireta, certo? Ou indireta. Os hospitais regionais aqui do Ceará, pessoal, a administração é indireta, certo? O Hospital do Coração de Messejana, a administração é direta, porque o órgão público que administra. Os hospitais regionais, quem administra é uma empresa privada, certo? Uma organização social. Então, é a participação da iniciativa privada, certo? Então, a administração pode ser direta e indireta, constituindo o Sistema Único de Saúde, certo? Então, palavra-chave, o SUS é conjunto de ações e serviços de saúde, tá? Prestado por órgãos públicos federais, estaduais e municipais, seja de administração direta ou indireta. Administração direta, direta do governo. Hospital do Coração de Messejana, Hospital da UES, está tão famoso agora, o RUC, né? O Hospital Universitário do Ceará, que a galera chama de Hospital da UERJ, a administração é indireta, porque quem está gerindo é o ISGH, certo? Que é uma organização social que tem fins privados, né? E aí, pessoal, a gente vem para os objetivos, tá certo? Quando a gente lembrar de objetivo do SUS, a gente vai lembrar de 3 características, tá certo? 3. Lembrou de objetivo do Sistema Único de Saúde, a gente vai lembrar de
3 objetivos, certo? A primeira coisa, vamos lembrar o que aconteceu na pandemia do Covid-19. Percebeu-se que tinha muitas pessoas entrando nos hospitais com síndrome gripal respiratória, certo? E aí todo mundo, o que está acontecendo, né? Era um público muito alto de pessoas entrando, né, no serviço. E a gente precisava entender que característica epidemiológica era aquela, o que estava acontecendo dentro, né, com as pessoas. Então, a primeira coisa que foi identificar o primeiro objetivo do Sistema Único de Saúde, a identificação e a divulgação dos fatores condicionantes e determinantes. Depois eu vou pegar um gancho também para descrever para vocês o que são fatores condicionantes e determinantes. Então, foi identificado o quê? O SARS-CoV-2, né? Covid. E aí, após isso, sabia que aquele vírus, ele era transmitido por contato, por gotícula, por aerosóis, a depender da situação clínica do paciente. E devido ao número, né, de pessoas acometidas com a doença, o Estado ele tinha que formular políticas de saúde, tá? E essas políticas elas eram destinadas a promover campo econômico e social, certo? Então, a primeira coisa, identificou e divulgou os fatores condicionantes, determinantes, depois formulou as políticas de saúde. E aí, qual foram as políticas, pessoal? O uso da máscara, a prevalência da higienização das mãos, o uso de álcool, a quarentena, né, que fazia a precaução de contato, todo mundo não podia ter aglomeração. Então, tudo isso, tá certo? Foi para prevenir. Tá? E aí ele diz, promover no campo econômico e social ao artigo 2 dessa lei. E o que é que diz o artigo 2 dessa lei, para a gente pegar um gancho? O dever do Estado de garantir a saúde consiste na formulação e execução de políticas econômicas e sociais que visem o quê? Redução de risco de doenças e de agravos, assegurando o quê, pessoal? O que é que o SUS é? Universal, assegurando o acesso universal e igualitário às ações de promoção, proteção e recuperação da saúde, que aí eu já faço o gancho aqui, que é o nosso PRO-RE. Então, as ações e serviços de saúde, ela vem com esse objetivo, garantir a promoção, a proteção e a recuperação da saúde. Então, eu identifiquei os fatores condicionantes determinantes de saúde, eu formulei a política de saúde, né? E aí, agora eu vou fazer o quê, pessoal? Eu vou prestar assistência às pessoas, né? Vou prestar assistência por intermédio de ações de promoção, proteção e recuperação da saúde, com realização integrada de ações assistenciais e das atividades preventivas. Então, eu prestava assistência às pessoas, ao mesmo tempo, eu divulgava como eu iria prevenir a doença. Ficou entendido, pessoal, o que é o objetivo? Todo mundo na paz? A prof repete? Tranquilo, né? Então, quando a questão pedir objetivo, vocês vão lembrar dessas 3 características. Não tem o que alucinar, certo? Vocês vão lembrar desses 3 pontos. Identificar, formular política e prestar assistência às pessoas, certo? 3 pontos. O que fazem vocês errar, na maioria das vezes, é não saber interpretar o que a questão está pedindo. Então, a primeira coisa que estiver resolvendo questão de prova é interpretar o enunciado da questão. Beleza? Agora, vamos para o campo de atuação. Pessoal, o SUS, ele atua em várias áreas, certo? E aí, o queridinho de prova, a execução de ações. O SUS, ele executa ações de vigilância sanitária, vigilância epidemiológica, saúde do trabalhador, assistência terapêutica integral, inclusive a farmacêutica, e a saúde bucal, que foi inserida em 2024. Então, isso aqui é o primeiro ponto, tá certo? De prova, tá? Aqui todos os artigos já caem em prova, pessoal. Todos os parágrafos já caem em prova. Todos os parágrafos já caem em prova. Então, ele vai executar
executar ações de vigilância sanitária, vigilância epidemiológica, saúde do trabalhador, assistência terapêutica integral, inclusive a farmacêutica, e a saúde bucal. Ele vai participar da formulação da política e na execução de ações de saneamento básico, tá certo? Porque ele articula também junto com a vigilância sanitária, ok? Ele vai ordenar, isso aqui ama cair em prova de concurso, a formação dos recursos humanos na área da saúde. Como é isso, professora, na prática? Pessoal, os nossos estágios dentro do serviço de saúde, nós, como organização, como serviço de saúde, nós temos obrigação de participar da formação, da execução, tá certo? Dos recursos humanos da área da saúde. Hoje mesmo eu estava fazendo um levantamento de quantos estagiários eu tenho lá no hospital, né? E aí a gente estava fazendo o cadastro da galera que vai entrar hoje, 53 estagiários rodando esse mês na HRVJ, 14 residentes, 14 não, 15, desses 15, 4 médicos e 11 da equipe multi, certo? Então, a gente tem por obrigação, tá aqui, tá na lei, a gente vai participar da ordenação da formação dos recursos humanos na área da saúde, tá? Também vai executar, né, vigilância nutricional e orientação alimentar, inclusive a galera da enfermagem, a professora Thalita, tá caindo demais, certo? Questões que estão relacionadas à obesidade infantil, às doenças crônicas não transmissíveis. E aí, a gente, certo, é um campo de atuação do SUS, a vigilância nutricional e a orientação alimentar. Por quê? Porque está crescendo o número de pessoas com doenças crônicas não transmissíveis, que é a hipertensão arterial sistêmica, o diabetes mellitus, a obesidade infantil, certo? E aí, com isso, vem as outras doenças. Colaboração na proteção ao meio ambiente e nele compreendido do trabalho. É muito legal quando a gente está estudando, pessoal. Tiver algum técnico de enfermagem do trabalho, enfermeiro do trabalho, quando a gente está estudando as NRs, e a gente consegue entender que aquelas NRs, ela faz um casamento muito lindo com o Sistema Único de Saúde, que tudo que tem lá é para prevenir doença, para prevenir agravos, certo? Também campo de atuação, a formulação da política de medicamentos, equipamentos imunobiológicos e outros insumos de interesse para a saúde e a participação na sua produção. Nós temos a atuação da vigilância sanitária, nós temos participação, certo, das comissões, da Comissão Nacional de Medicamento, que vai, né, articular tudo essa formulação, desde a política, desde a produção, certo? Desde o armazenamento. Então, ele participa também disto. O controle e a fiscalização de serviços, produtos e substâncias de interesse para a saúde. A fiscalização e a inspeção de alimentos, águas, bebidas para consumo humano. Aí ele faz uma casadinha com as NRs, ele faz uma casadinha com as políticas da vigilância sanitária, certo? A CCIH, dentro do ambiente hospitalar, ela faz muito isso. Ela faz visita técnica no serviço de nutrição, ela faz o controle e avaliação da água junto com o serviço de manutenção. A gente avalia se tem surtos de diarreia junto com a epidemiologia e vai identificar se foi alguma falha na produção do alimento, certo? A gente avalia também, faz análise de água do consumo da bebida, tanto da água como do suco que é oferecido aos pacientes e aos funcionários. Então, um exemplo dentro do ambiente hospitalar é isso. E aí fora, né, vem a vigilância sanitária, que fiscaliza a CCIH e fiscaliza os órgãos externos para saber se a gente está cumprindo com as normas sanitárias. Participação no controle e na fiscalização da produção de transporte, guarda e utilização de substâncias e produtos psicoativos tóxicos e radioativos,
O incremento em sua área de atuação no desenvolvimento científico e tecnológico. Professora, como é isso? Vou dar o meu exemplo. Eu, agora no doutorado, estou fazendo um aplicativo que vai identificar de forma precoce a sepse dentro do ambiente hospitalar. Então, aqui é o quê, pessoal? É o desenvolvimento científico e tecnológico, certo? Vixe, menino, tá só pegando aqui, cadê? Aqui, o desenvolvimento científico e tecnológico, certo? É que a gente cria os ventiladores mecânicos, a gente criou o Helmo, certo? Aqui, ó, desenvolvimento científico e tecnológico, junto com a, né, com a pesquisa, né? A formulação e execução de política de sangue e hemoderivado. A formulação, aqui é novo, chance de cair em prova, a formulação e execução da política de informação e assistência toxicológica e de logística de antídoto e medicamentos utilizados em intoxicação. Muita coisa, né? Mas em forma de tabela a gente consegue memorizar. A gente consegue memorizar e a gente vai ver como isso aqui é cobrado nas provas, tá? E agora a gente vai para os nossos princípios e diretrizes. Como eu disse, não confunda princípios e diretrizes com objetivo e campo de atuação. O objetivo, eu tenho certeza que está no juízo de vocês. A gente já sabe, aqui não tem perigo de vocês errarem na prova. Se cair a execução, né, do que é que no campo de atuação, o que é que o SUS executa, tá? Essa aula, pessoal, ela é inicial. A Consulpan, tá? A galera que vai fazer beberi, ela gosta muito de cobrar. Isso aqui é a base para a gente entender todo o resto. O jogo que a gente vai dar a prova, tá? A próxima semana, quando a gente falar de carta de direito dos usuários, tá? Quando a gente falar de decreto, a Consulpan, ela ama cobrar carta de direito dos usuários, ela ama cobrar decreto. Só que para eu entender isso, eu preciso entender essa base. Eu preciso entender quem criou o SUS, eu preciso entender que a Constituição, que a nossa primeira lei orgânica da saúde, que ela regulamenta, eu preciso entender a definição, o objetivo dela, os princípios e diretrizes, o campo de atuação, tá? E aí, dentro dos princípios e diretrizes, certo? Eu tenho a tão famosa universalidade. E aí, palavra-chave para não errar a universalidade é o acesso. Eu tenho acesso à atenção primária, à atenção secundária, à atenção terciária, à atenção quaternária, à atenção quinquenária, certo? E aí, ou seja, eu tenho acesso a todos os serviços de saúde. Então, palavra-chave, quando falar, né, chegar a historinha, a FGV, ela gosta muito de fazer uma historiazinha clínica, dizer fulano de tal, fez a consulta no posto de saúde, identificou o nódulo mamário, foi fazer uma mamografia, realizou a cirurgia, a quimioterapia, qual foi o princípio do SUS que ela percorreu? A universalidade, certo? E aí a integralidade são as ações, tá? Então, bota aí. A integralidade são as ações de saúde, as ações de promoção, proteção e recuperação de saúde, as ações, seja no nível de prevenção ou no nível de tratamento, certo? Então, é as ações de saúde, certo? Outro princípio, preservação da autonomia das pessoas. Preservação da autonomia das pessoas. Aí faz a casadinha com a carta. Igualdade da assistência. Aqui, pessoal, aqui na nossa Lei 8080 não fala da equidade, certo? Não fala, não tem esse termo. A equidade, ela é tratada dentro da política nacional de humanização, certo? Por isso que a gente usa a igualdade, todos nós somos iguais, certo? Direito à informação, as pessoas assistidas sobre a saúde, ou seja, eu tenho o direito de saber sobre o meu estado de saúde, o meu tratamento preconizado, tá? Divulgação quanto ao potencial de serviços de saúde e sua utilização pelos usuários. Olha a propaganda do governo do estado, quando o governo do estado fez a propaganda do Hospital Universitário do Ceará, que ia atender 800 leitos, que ia atender cirurgia vascular.
Ele está divulgando que lá, naquele hospital, atende aquele serviço, certo? Utilização da epidemiologia para estabelecer as prioridades. Um exemplo, na prática, o Hospital Regional do Vale do Jaguaribe. Quando ele foi criado e decidiu que ele seria um serviço especialista em trauma, não foi da cabeça do prefeito, não foi da cabeça do governador. Foi porque os dados epidemiológicos mostravam que a galera que chegava em Fortaleza era a galera da região do Vale que estavam sofrendo acidente de trânsito, bem como os pacientes oncológicos, certo? Participação da comunidade, descentralização político-administrativa, por isso que a gente fala tanto na regionalização da saúde. O estado do Ceará hoje tem 5 regiões de saúde, mas em breve ele está divulgando, certo? Fiz errado aqui o desenho do nosso estado, a nossa 6ª região de saúde, que é lá em Itapipoca, tá certo? Vai ser inaugurado já, nos próximos dias, o Hospital Regional de Itapipoca também, gerido pelo ISGH, tá? Então, a ênfase na descentralização do serviço para os municípios, com foco na regionalização e hierarquização das redes, integração em nível executivo de ações de saúde, meio ambiente e saneamento básico, conjunto de recursos financeiros, tecnológicos, materiais e humanos, da União, do Estado, do Distrito Federal e dos municípios para a prestação de serviços de assistência à saúde à população, capacidade de resolução do serviço em todos os níveis de assistência, a gente vai ver como é que funciona na prática, tá? Regionalização, o que é uma região de saúde, o que é requisitos mínimos para ter uma região de saúde, aí com isso eu ter a capacidade, tá? De resolver as ações de serviço de saúde, porque eu tenho uma rede de atenção à saúde, certo? Organização dos serviços, de modo a evitar a duplicidade dos meios para fins idênticos. Organização de atendimento público específico e especializado para mulheres e vítimas de violência doméstica em geral, que garanta, entre outros, atendimento, acompanhamento psicológico e cirurgia plástica reparadora. Se que gosta de cair, tá certo, pessoal? E também proteção integral aos direitos humanos de todos os usuários, em especial, atenção à identificação de maus tratos e negligências e violência sexual praticada contra crianças e adolescentes. Tranquilo? Tudo na paz aqui? Vou dar uma reduzida, tá certo? Para a gente continuar. Pessoal, dentro do nosso artigo que trata sobre o campo de atuação do Sistema Único de Saúde, certo? Tem algumas definições que é importantíssimo que as bancas gostam de cobrar em concurso público, tá? Que é a definição de vigilância sanitária, vigilância epidemiológica, saúde bucal e saúde do trabalhador, tá? Bora lá. Vigilância sanitária. A vigilância sanitária, ele é um conjunto de ações capaz de eliminar, diminuir ou prevenir riscos à saúde e de intervir nos problemas sanitários recorrentes do meio ambiente, da produção e circulação de bens e da prestação de serviços de interesse à saúde. Então, a vigilância sanitária, ela vem com a função de quê, pessoal? De eliminar, diminuir ou prevenir. A vigilância epidemiológica é também um conjunto de ações, mas ela vai proporcionar o conhecimento, a detecção ou prevenção de qualquer mudança nos fatores condicionantes e determinantes de saúde, seja fatores, certo? Individuais ou coletivos, com a finalidade de recomendar e adotar as medidas de prevenção e controle de doenças e agravos.
A saúde do trabalhador é um conjunto de atividades destinada tanto de vigilância epidemiológica como de vigilância sanitária. Ação de vigilância epidemiológica e vigilância sanitária. É a junção dos dois. Então, aprenda os dois. Eu sei que a sanitária ele tem a função de eliminar, diminuir ou prevenir. A epidemiológica, proporcionar o conhecimento e a detecção em qualquer mudança nos fatores condicionantes determinantes. A saúde do trabalhador é a junção da vigilância epidemiológica e da vigilância sanitária, que vem, né, com a ação de promoção e proteção à saúde do trabalhador, assim como visa a recuperação e reabilitação à saúde do trabalhador submetido a riscos e agravos advindos das condições de trabalho. Nós, né, da saúde, a gente tem um risco, né? Nós temos as nossas atividades que a gente recebe a insalubridade. Temos atividades também recorrentes que a gente recebe a periculosidade, né, que está exposto à radiação, certo? Então, e por isso que faz um link com a saúde do trabalhador, certo? Saúde bucal é um conjunto articulado de ações em todos os níveis de complexidade que visa garantir a promoção, a prevenção e recuperação e reabilitação odontológica, seja individual ou coletiva, no contexto da integralidade da atenção à saúde. E avaliação toxicológica, certo? É um conjunto de ações e serviços de prevenção, diagnóstico, tratamento das intoxicações agudas e crônicas, decorrente da exposição em substâncias químicas, medicamentos, toxinas e animais peçonhentos e plantas tóxicas, tá? Eu coloquei também já nessa aula aqui na tabelinha, tá? Um pouco do que trata as conferências de saúde e o Conselho de Saúde. Esses termos, pessoal, ele trata na nossa segunda Lei Orgânica da Saúde, certo? A Lei Orgânica da Saúde, que é a Lei 8.142 de 1990, que ele fala, tá, da participação da comunidade, certo? Da comunidade dentro do Sistema Único de Saúde, certo? E aí, como é que essa participação da comunidade é garantida através dos conselhos de saúde e conferências de saúde. Lembrando que os conselhos de saúde, ele tem caráter permanente, ele é um colegiado, certo? É um colegiado de caráter permanente, tá? E aí eu vou apagar aqui, tá certo, pessoal? Vocês já bateram um print aí? Então, ele é um colegiado de caráter permanente, deliberativo, e aí ele é composto por, vou fazer aqui uma bolinha, tá? Ele é composto por representantes do governo, mais prestadores de serviços, tá? Aqui, profissionais de saúde, sendo que a composição de cada um é 25%, tá? E 50% dos usuários, tá? Usuários. Aí ele diz lá na prova que a composição dos usuários é paritária em relação à demais composição. Então, veja que o Conselho de Saúde, ele tem representantes do governo, prestadores de serviços, profissionais de saúde e usuários. E lá, eles vão atuar na formulação de estratégias e no controle da execução da política de saúde, da instância correspondente, ou seja, tem o Conselho de Saúde Municipal, o Conselho de Saúde Estadual, o Conselho de Saúde Nacional, certo? E tem também os Conselhos de Saúde Local. E, inclusive, no aspecto econômico e financeiro, cujas decisões serão homologadas pelo chefe do poder legalmente constituído em cada esfera do governo. Qual a diferença de conselhos e conferências? O conselho é um órgão permanente deliberativo. As conferências é o momento que tem a reunião a cada 4 anos de vários segmentos sociais e a representação das conferências é a mesma dos conselhos,
50% usuários, 25% representantes do governo, mais prestadores de serviço, mais 25% profissionais de saúde, onde lá eles vão avaliar a situação de saúde e propor diretrizes para a formulação de políticas de saúde nos níveis correspondentes. Ela é convocada pelo Poder Executivo. As bancas gostam de colocar que é convocada pelo Poder Legislativo. É convocada pelo Poder Executivo, que é o Poder Executivo, ou pelo prefeito, ou pelo governador, ou pelo presidente da República, tá? E extraordinariamente pelo Conselho de Saúde, tá? E aí, agora a gente vai treinar, né? A gente vai treinar como é que isso costuma cair em prova. Bora lá. Todo mundo pronto? Bora, né? Sobre o campo de atuação do Sistema Único de Saúde, assinar a alternativa correta. Não está incluído no campo de atuação do SUS a execução de ação de assistência terapêutica integral? Pessoal, o SUS, inclusive, vai executar assistência terapêutica integral, inclusive a farmacêutica. Então, aqui está errado. As ações de vigilância sanitária incluídas como campo de atuação do SUS, até aqui ok, tem como objetivo proporcionar o conhecimento, a detecção ou prevenção de qualquer mudança nos fatores condicionantes determinantes de saúde. Pessoal, aqui é vigilância o quê? Epidemiológica. Não é a sanitária, tá? Executar as ações de saúde do trabalhador, incluindo a avaliação do impacto das tecnologias provocadas à saúde, gabarito da nossa questão. Está lá na lei seca, certo? E eu quis trazer para vocês como é que cai a saúde do trabalhador, tá? Já em questão. Então, é execução do SUS, né? Ele vai executar a ação relacionada à saúde do trabalhador e ele também vai avaliar o impacto da tecnologia provoca na saúde do trabalhador, ok? O item dele diz que vigilância epidemiológica inclui o controle de bens de consumo, direto ou indiretamente, se relacionado à saúde, compreendida toda a etapa de processo da produção e consumo. Aqui é vigilância sanitária. Questão 2. Analise a assertiva a seguir e assinale a alternativa que trata aquela que descreve corretamente o objetivo do Sistema Único de Saúde. Pessoal, quanto à questão falar em objetivo do SUS, a gente vai lembrar de quê? Identificação e divulgação dos fatores condicionantes, determinantes, formulação de políticas destinadas a promover o campo econômico e social da redução de doenças e prestar assistência às pessoas, tá? Então, bora lá. Ele quer o correto, né, sobre o objetivo. Item 1, identificação e divulgação dos fatores condicionantes determinantes da assistência social. É da assistência social, é, pessoal? Olha o que a Consulpan fez nessa questão. A pessoa vai se empolga, tá certo, né? Não é, pessoal. Fatores condicionantes determinantes da saúde, tá? Da saúde. Formulação de políticas de saúde destinada a promover nos campos econômicos e sociais a redução de doenças e agravos e condições que assegurem acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde, né? Perfeito? Assistência às pessoas e os animais por intermédio de ações de promoção, proteção e recuperação da saúde. Pessoal, o SUS, ele trabalha a assistência das pessoas e de animais? A gente viu isso na lei? Não, né? É relação à saúde humana, tá? Então, o único que está correto, né, é o item 2, tá certo, pessoal? Aqui, ó, era para ter item 2, tá certo? Que é o item B de bola, o meu aqui na hora da digitação, tá? Item 2, tá bom? Só o 2 está correto. A gente olha tantas vezes o material e ainda tem uma gafe, mas é isso. Ficou claro, né, pessoal? Na paz, né? Bora lá.
A Lei 8080, de 19 de setembro de 1990, que dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento do serviço correspondente da outras providências, afirma em suas disposições gerais o quê? Então, a gente vai ler a questão e entender o que é que ela está pedindo, né, dentro dos itens. O dever do Estado de garantir a saúde consiste apenas na execução de políticas econômicas e sociais? Não, né, pessoal? Não é só isso, né? Tive a identificação, a prestação de serviço, a divulgação, a prestação de políticas, a formulação de políticas públicas, a prestação da assistência, certo? E o dever do Estado, pessoal, também não exclui o da pessoa, da família e da comunidade na saúde. Nós temos a nossa prestação de serviço, tá? O dever do Estado de garantir a saúde consiste apenas no estabelecimento de condições que asseguram acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde para a promoção, proteção e recuperação de saúde? Não, né? A gente não exclui da pessoa, da família e da coletividade. O dever do Estado exclui das pessoas, da família, das empresas e da sociedade? Não exclui. O dever do Estado não exclui das pessoas, da família, das empresas e da sociedade. O dever do Estado de garantir a saúde consiste na formulação e execução de políticas econômicas e sociais que visa reduzir o risco de doenças e outros agravos. E entender o gabarito da questão. Em conformidade com o artigo 7, ele trata sobre princípios e diretrizes. Da Lei 8080 de 1990, né, as ações e serviços públicos de saúde, os serviços privados contratados ou conveniados que integram o Sistema Único de Saúde são desenvolvidos de acordo com as diretrizes previstas no artigo 98 da Constituição Federal, obedecendo ainda aos seguintes princípios, que são universalidade de acesso, certo, pessoal? Não é universalidade da assistência à saúde. Aí é igualdade de assistência sem preconceitos e privilégios, tá? Olha as palavras-chave, ele fez uma misturada. Divulgação das informações quanto ao potencial do serviço de saúde e sua utilização pelos usuários. Gabarito da questão. Vamos voltar aqui, ó, só para vocês lembrarem. Ó, aqui, ó. Ó, universalidade de acesso. Aqui, ó, bem aqui, ó. Divulgação de informações quanto ao potencial do serviço e sua utilização pelos usuários, que é o gabarito da questão, certo? Viu como é que eles gostam de cobrar em prova? Pronto. Então, ficou claro, né, o gabarito aqui. Questão 5. De acordo com a Lei 8080 de 1990, no que se refere aos princípios do Sistema Único de Saúde, assinale a alternativa referente àquele compreendido como um conjunto articulado e contínuo de ações e serviços preventivos e curativos, individuais e coletivos, exigido para cada caso em todos os níveis de complexidade. Pessoal, lembra quando eu estava lá no princípio de diretriz que eu disse que palavra-chave para a integralidade era ações, e aqui ele deu a definição: conjunto articulado e contínuo de ações e serviços preventivo e curativo, individual e coletivo, exigido para cada caso em todos os níveis de complexidade, é a definição de integralidade da assistência. Beleza? Conforme a Lei 8080 de 1990, que dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento do serviço correspondente das outras providências estão excluídas no campo de atuação do Sistema Único de Saúde a execução de ações conforme o artigo 6º, exceto, então ele quer o errado. Então, estão incluídas como campo de atuação do SUS a assistência terapêutica integral, inclusive a farmacêutica, a vigilância sanitária, a saúde do trabalhador, a identificação e divulgação dos fatores condicionantes determinantes de saúde é o quê, pessoal? É um objetivo, né? É um objetivo do SUS. Ele não é
campos de atuação. Muito bem, pessoal, estou vendo aí que a galera já está colocando o gabarito antes da prof. Uma questão sobre a Lei 8.142. A Lei 8.142, de 21 de dezembro de 1990, dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do SUS e sobre as transferências intergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde e das outras providências. Analise os itens de acordo com esta lei e os classifique como V para verdadeiro e F para falso. O Sistema Único de Saúde, que trata a Lei 8080, de 19 de setembro de 1990, contará em cada esfera do governo, sem prejuízo das funções do poder legislativo, das seguintes instâncias colegiadas: Conferência de Saúde e Conselho de Saúde. Beleza. Porém, ela é convocada pelo Poder Executivo, tá? Ela é convocada pelo Poder Executivo, mas os governos, sem prejuízo ao Poder Legislativo, vai ter essas duas instâncias. A Conferência de Saúde reúne-se a cada 4 anos, com representantes de vários segmentos sociais. Então, aqui é falso. Parte do recurso nacional de saúde serão alocados como despesas de custeios de capital do Ministério e seus órgãos, entidades direta ou indireta. Sim, pessoal, como ele fala de transferências intergovernamentais, a gente tem que lembrar que o recurso financeiro, eles serão alocados, tá certo? Fundo a fundo, em contas especiais, não é conta corrente, não é conta poupança, tá? Então, será alocado com despesas de custeio, de acordo com a capital do Ministério da Saúde. Então, aqui é verdadeiro, item D, VFV. Sobre a Lei 8.142, que dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde, assinar a alternativa incorreta. A Conferência de Saúde deve se reunir a cada 4 anos, com presença de vários segmentos sociais, para avaliação da situação de saúde e propor diretriz para a formação de política de saúde. Perfeito, não é o gabarito da questão. O Conselho de Saúde tem caráter permanente deliberativo, perfeito, é composto por representantes do governo, prestadores de serviço e profissionais de saúde. É só por eles, pessoal? Tá faltando quem? Mais os usuários, onde os usuários têm composição paritária, gabarito da questão, item B. Olha o erro besta dessa questão. Olha o erro besta, que na emoção, se lê na pressa, erra. Erra fácil, certo? Então, tenha cuidado, questões longas, tem parágrafo longo, vá fazendo como a prof está fazendo, tá vendo que a cada oração eu vou ticando se tá certo ou tá errado, para não perder na hora da leitura, certo? E aí o item C diz, para receber os recursos federais previstos em leis, os municípios e estados devem ter, que é a questão de prova, pode cair separado, viu, pessoal? Só esse parágrafo aqui, ó. Ele deve ter fundo de saúde, conselho de saúde em composição paritária, ou seja, 50% o representante dos usuários, relatório de gestão, a coisa que a gente do ISGH mais faz nessa vida é fazer relatório de gestão com os indicadores e com as metas. Plano de saúde, contrapartida dos recursos para a saúde no respectivo orçamento e plano de cargos e carreiras, certo? E as conferências e os conselhos de saúde deverão ter suas normas de funcionamento e organização definida em regimento próprio, que aqui trata a Lei 453, tá? Aqui o gabarito, tá bom? Para quem assistiu. E terminamos a aula, pessoal. Muito obrigada, estou muito feliz com a presença de vocês. Agora eu quero receber o feedback de vocês, o que é que vocês acharam da aula. Pode ligar as câmeras. Eu vou parar a gravação, tá?